que, assim, eu ganhei peso mesmo no meu primeiro ano que eu comecei a ganhar peso. Só que eu tinha uma distorção de imagem desde criança, desde quando eu perdi minha mãe, aos 10 anos de idade. Então, assim, essa distorção de imagem, ela começou com o falecimento dela, com a minha mudança de vida, e foi até hoje, né? Então, assim, a gente aprende a lidar com essa situação a partir do momento que a gente tem conhecimento do que está acontecendo com a gente. Então, assim, eu fiz a bariátrica, cheguei a 72 quilos depois de 2 anos... E depois de uns 3, 4 anos, eu subi de novo para 120. Você praticamente perdeu a cirurgia. Exatamente, perdi a cirurgia. Por quê? Eu fiz um procedimento invasivo no estômago, né? E não mudei aqui, que é o principal. Cabeça, né? Sim, geralmente isso que o que mais acontece. Que eu trabalho hoje, principalmente com os meus pacientes. Eu falo que a saúde mental é a base de qualquer coisa na nossa vida, seja para mudança de vida no plano alimentar, seja para mudança de vida para a construção de músculos, para iniciar academia, iniciar uma atividade física. Sem a saúde mental a gente não consegue. Eu convivi com uma pessoa, ela é uma pessoa muito próxima a mim, e ela fez a bariátrica, se eu não me engano, em 2009 para 2010. E a gente tinha um ciclo de amizade onde várias pessoas fizeram a cirurgia bariátrica. Só ela não engordou porque ela manteve o tratamento psicológico por muitos e muitos e muitos anos. Sim. E a gente não dá a devida, né, atenção à cabeça. Você faz a cirurgia, mas você não muda a sua cabeça. É uma cirurgia que te obriga a ter hábitos que você não tem. Sim. E assim, como eu fiz acompanhamento, né? Psiquiátrico, até com psicólogo, com psiquiatra, até final do ano passado. Eu parei com a psicóloga tem, 8 meses só. Então, assim, foram mais de 20 anos com acompanhamento. Então, assim, mas mesmo assim, eu ainda não tinha aprendido a lidar com as dificuldades da minha mente. Então, eu não fiz acompanhamento com a psicóloga voltado para essa área, sabe? Com a nutrição, com a mudança de hábito alimentar. Então, eu, infelizmente, ganhei peso novamente. E como que foi essa trajetória para você conseguir perder esse peso novamente? Depois que eu tive o reganho, até hoje, eu ainda tô na trajetória, né? Vocês que me acompanham lá na academia estão acompanhando essa trajetória ainda, porque não é porque eu sou nutricionista hoje que eu já atingi o meu objetivo. Então, assim, lidar com a compulsão alimentar, com o distúrbio alimentar, é um processo que requer paciência, tempo. Então, assim, eu ainda tô nesse processo, mas eu comecei aos poucos, com muita paciência, coisa que, assim, eu não tive no momento que eu fiz a cirurgia, né? Porque eu fui lá, tirei um pedaço do estômago, achei que aquilo ali bastava. Então, assim, e com a compulsão, como eu não dava conta de comer, passei a beber muito, né? Então, assim, eu saía com a minha turma que eu tinha na época, eu saía para beber segunda, e eu bebia de segunda a domingo. Aí, assim, até domingo à tarde, aí eu descansava, né? Umas 6 horas, assim, até segunda-feira à noite. Então, assim, eu bebia... eu tirei uma compulsão por outra, né? Então, assim, eu bebia muito, eu bebia de segunda a segunda. Eu passei a comer coisas que desciam muito fáceis, que não tinham um processo digestivo muito longo. Sorvete, leite condensado, então, assim, picolés, pico massas. Glicêmico, assim, né? Exato. Pico então, glicêmico, assim, vivia, ele não descia, sempre... Ele vivia no pico, ele vivia lá em cima. Vivia no talo o tempo todo. O então, teto era a nova base pra você, pelo visto. O teto era a nova base, isso mesmo. Exatamente. Então, assim, eu vivi nessa fase aí por muito tempo. Uma perguntinha. Isso te incomodava? Muito. O fato de você não conseguir... Porque eu sei de casos de pessoas que, às vezes, elas têm algum tipo de compulsão. Um exemplo, bebida. Sim. Então, tem que beber todos os dias. Mas não se identificam desse jeito. Para elas, é uma coisa normal. E aí, tem aquelas piadinhas, né? Alguém chega e fala alguma coisa, ela retruca, ela sempre tem uma desculpa. Então, ela nunca percebe que ou ela tem uma compulsão ou que ela está em risco, né? Por um fato de obesidade, pelo estilo de vida. É difícil encarar a realidade, tem hora, né? Por isso que eu estou perguntando. Assim... Tem gente que não aceita de jeito nenhum. E assim, você, por ser da área da saúde,
né? Então, por isso que eu estou te perguntando. Isso te incomodava? Você percebia isso? Até para as pessoas que estão vendo, né? Tem muita gente nesse estado. Tem muita gente com algum tipo de compulsão. É mais do que a gente imagina. Sim. É muito mais do que a gente imagina. E às vezes até de forma inconsciente, sabe, Cris? Então, assim, às vezes a gente não percebe. Na hora que a gente vai ver, eu vou te falar por mim, né? Uma experiência, não só o que eu vejo em consultório, mas eu vou te falar uma experiência que eu vivi e, inclusive, no início da pandemia eu tive vários episódios de compulsão novamente, que é assim, abrir o armário, comer macarrão cru, sabe? De não ter... De vergonha de ir na cozinha pegar alguma coisa, porque a porta da cozinha tá fechada, alguma coisa assim. E a única coisa que tem na despensa ali que dá pra comer é o macarrão cru. Mas essa vergonha, assim, era a vergonha da sua família mesma, da família, ver você indo lá pra poder pegar? Sim, de mim mesma, da família, da culpa, da não aceitação de que eu estou fazendo isso novamente. De eu saber que isso vai me fazer mal, mas ao mesmo tempo eu não conseguir controlar a impulsão, sabe? Então, assim, diversos fatores. Então, como é que eu vou... Eu não consigo nem explicar, assim, sabe? Não, mas a gente está entendendo. Você não preocupa, não. Você chegou a ter algum estado ou pensamentos bulímicos de fazer bulimia? Ou chegou a estar para fazer bulimia? Sempre. Você pensava em fazer e desistia? Principalmente, não. Eu fazia mesmo. Fazia principalmente sempre? Depois da bariátrica, a gente tem uma sensação quando a gente faz a cirurgia, né? A gente chama de dumping, que é o mal-estar, né? A gente tem queda de pressão, tonteira, desconforto. Então, assim, eu comia, dava o dumping, corria pro banheiro, vomitava para continuar comendo. Então, assim, isso foi por muitos anos. Muitos anos. E o povo não tem noção. Muita gente que faz essa cirurgia tem esse comportamento. Sim. Tem gente que vai, vomita, porque na cabeça dele, ele ainda come o mesmo tanto de antes. Sim. Só que ele não consegue comer mais o tanto. O estômago ele joga pra fora. Não entra. Tem uma hora que não entra mais. Não passa, fica aqui, ó. Parece você mastiga e tenta engolir, não consegue. Fica entalado aqui, sabe? Então, assim, aí eu vomitava para continuar comendo mais. E mesmo depois, por muito tempo... Depois que eu fiz a bariátrica, né? Eu falo no início do meu curso de nutrição, por exemplo. A dificuldade em me aceitar acima do peso fazendo nutrição era enorme. Era enorme. Então, o que eu fazia? Eu tinha os episódios de compulsão, eu comia muito, ia ao banheiro, vomitava e pra mim tava tudo bem. E tava ótimo. Era só o fato de você ter colocado a comida na boca... Sim, pra preencher um vazio. Né? Então, assim, hoje eu tenho essa consciência, porque, assim, o comer, ele não é só, como é que eu vou explicar? A nutrição, né? A gente não come apenas para nutrir o nosso organismo. Então, assim, o comer, ele tem diversas funções, né? Social, psicológica. Então, assim, da nutrição também. Então, tem diversas coisas que a gente precisa entender do comer. Aquela frase, você é o que você come, né? Ela é real. Porque a gente tem que entender que a parte social é muito importante também, né? Eu falei que eu tinha alguns amigos que eu saía para beber de segunda a segunda, né? Que te levava para esse caminho. Que me levava para esse caminho. Então, assim, eu tive que trocar também de turma. E isso é muito importante, isso influencia mesmo. Quando a gente está querendo um caminho diferente para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, infelizmente, a gente tem que rever as nossas amizades, o nosso ciclo, né? Então, assim, não é deixar de ser amigo, né? Muito pelo contrário, não é deixar de ser amigo. Se colocar, infelizmente, é ser um pouco egoísta e se colocar em primeiro lugar.